estamos aqui mais uma vez, com as mesmas roupas, talvez no mesmo dia. Não Mas sei. a gente passou um perfuminho. Essa é a Ellen Fernandes, pra quem não viu o primeiro vídeo. Guys. Então, na verdade, esse é uma continuação, é um bate-papo, tá? Pra falar sobre as principais dúvidas de aprendizado, suas maiores dificuldades e, enfim, no processo de aprendizado do inglês. Bom, Ellen, então, assim, uma das dúvidas que eu mais recebo no canal, assim, de quem tá querendo aprender inglês sozinho, é o pessoal que tá perdido mesmo, assim, ó. Qual é a minha sequência de estudos? Como eu crio uma rotina? Como que eu insiro o inglês no meu dia a dia? Então, por exemplo, a Denise Andrade pediu aqui, faço aula 2 vezes por semana com professor particular, mas quero avançar mais, estudando sozinha também. Tenho aquela sensação de querer abraçar o mundo. Sei que o aprendizado vem com o tempo, mas eu quero dedicar o máximo que puder. Então, no caso da Denise, ela já tem aulas professora, ela quer dar um gás. E a Tatiana Lindoso, olha só. Pra aprender sozinho, qual sequência que eu sigo? Tô vendo Present Continuous e de repente estou no verbos do passado e aí no Simple Past e parece que não tem uma sequência e me perco total. Sobre a sequência, eu acho que eu posso ajudar e sobre a rotina, eu acho que isso tem algo muito legal que a gente já tá conversando antes. Fala aí pra eles. Bom, rotina é assim, ó. Se você é aluno, você tem que primeiro saber o seu nível. Aluno iniciante precisa ter mais na sua rotina leitura e listening. Porque é como você... São 2 canais de entrada, certo? Que você ouvindo... Input, que a gente chama. Input, yeah. Então, entrada ouvindo e reading, ok? Lendo. Então, assim, se você é iniciante, você precisa entrar com o máximo de informação possível para que depois você consiga, né, reproduzir isso. Então, por exemplo, se você é um iniciante, você precisa colocar... Pega a sua rotina, 5 dias por semana, 7 dias, eu não sei quanta imersão você quer fazer. Isso, mas o legal é isso, gente. É muito melhor estudar um pouquinho por dia do que pegar só o sábado e estudar 4 horas, sabe? E tem como, sabe por quê? 10 minutinhos antes de sair pra trabalhar, ou acorda 10 minutinhos mais cedo, ou vai dormir 10 minutinhos mais tarde, né? Parece, mas parece muito fácil falando, né? That's it, you know? 10 ou 15 ou 20. Se puder mais, melhor, né? Melhor. Mas assim, no mínimo 10 minutos por dia, né? Ou 20, né? 10 de manhã, 10 à noite. Bacana. Porque é a imersão que vai fazer a diferença, né? Exato. E assim, ó, vamos supor, você estuda 5 dias da semana. Você precisa colocar leitura e listening mais, se você é iniciante, do que speaking and writing, right? Então, vamos supor, eu usava muito aquele Grammar News. Sabe aquele livro? Então, assim, se você é iniciante, você tem lá o Grammar News, você pode pegar o contents deles. Era isso que eu ia falar da sequência. Tá. A questão da sequência é, você precisa de um guia, gente. No caso, quando você tá no curso, é o professor. Sim. Ele vai te guiar, mas você não tem um professor. Então, pega um livro, como é o que a Ellen deu a dica, que é o Grammar News, que é uma gramática. Você vai ter uma sequência de assuntos lá do básico e vai seguindo. Ou então, você tem um aplicativo, você uma propaganda aqui gratuita do Duolingo, é um aplicativo muito bom. Eu também gosto bastante. Porque ele é quase que um cursinho, assim, você vai seguindo as etapas. E, cara, não precisa ser uma regra... Tem uma sequência muito regrada, assim, mas isso é uma dica pra quem tá realmente perdido pra como começar. O duro é que sem guia. regra, sem você ter foco, vai ser difícil você ter resultado também. Então, quanto mais foco você coloca, mais regras você coloca, mais rápido o negócio acontece. Mas a questão não precisa ser só um livro não ou fica só um desesperado, aplicativo, entendeu? Eleger um guia, pelo menos, assim, uma coisa. E ir acompanhando aquilo ali e buscando conhecimento a mais aí por fora, mas pra ter um guia mesmo. Mais que você tenha um professor também. Eu sempre falo pros meus alunos, eu falo, gente, sei lá, busca coisa aí no TED.com, por exemplo, né? Ou vai nos canais, né? Vai no canal da Karina, tem o Paulo, tem o Denilson, enfim. Vai no da Ellen. Vai no da Ellen, né? Que tem outras coisas pra você ver, mas de repente no mesmo assunto. Isso. Né? Então, mas eu acho que faz toda a diferença. Tá, e assim, então... se você é aluno intermediário, mesma coisa, segue o mesmo fluxo, porém, assim, aluno intermediário você já precisa praticar mais o que você viu, né? Speaking. Então, assim, eu já fiz um vídeo só com 5 dicas pra praticar o seu speaking sozinho, maravilhoso. Tá? Então, eu vou deixar o link aqui na descrição, porque é uma dúvida que as pessoas têm, né? Então, assim, só pra dar uma prévia, eu acho que você tem que fazer muita leitura em voz alta, falar muito sozinho lá no chuveiro, conta toda a tua vida pra si mesmo, que você tá praticando a fala, e outras 3 dicas que você vai ver lá no meu vídeo. Eu também fiz um vídeo desse com o Paulo Cunha. Ah, bacana. O Mr. Teacher Paulo. A gente fala exatamente sobre aprender inglês com música. E você acha que música é bacana? Nossa, maravilhoso. Eu também. Você também? Ah, que bacana, também, porque ele também, no nosso vídeo a gente falou sobre isso, e ele também concordava, tá vendo? A Karina também concorda. Não, assim, a música, o que eu acho legal também na música, assim, tanto música quanto série, assim, porque a gente aprende o inglês muito bonito no livro, né? Então por quê? Porque a gente tem que aprender o inglês gramaticalmente correto pra gente conseguir se comunicar com pessoas de qualquer nível, né? Exatamente. Mas nem sempre
o inglês do livro ou o inglês da rua, Não. ou o inglês que é cantado na música. Então, assim, eu Exato. acho tão legal ter contato com isso, porque daí você pensa, nossa, a Rihanna cantou She Don't, ela errou, sabe? Então, porque a gente também fala coisas do tipo dor nos pés, né? A questão é, eu sempre fico pensando nisso assim, sabe pra soltar a língua? Eu canto super bem, assim, eu quase fui profissional, sabe? Eu também, Vanessa Camargo. Mas a questão é que quando você fala, quando você canta em inglês, você consegue, sabe aquele ritmo que você precisa na fala? Por exemplo, você fala cantando. Eu falo? Sim, do sul. Ah, tá, gaúcha, né? Gaúcho fala mais cantando. Então, assim, quando você canta, você ganha um ritmo que você não tem em nenhuma situação. Então aí você começa a soltar a língua, porque é bacana, né? Exato, e o legal também é que você decora aquela letra Sim. e você consegue cantar again and again and again. Uma dica de memorização é isso, gente. Ouça a música pra você ver. Né? Ou seriado, desenho. Quando a gente é criança, a gente sabe todas as falas, né? Mas de música, não tem nada que grude mais que música. Até aquelas que a gente não gosta. Então, assim, só pra terminar o assunto rotina, né? Porque a gente meio que deu uma saída aqui. Além das dicas que eu dei de seguir um guia, o guia, só pra deixar bem claro, ele vai ser só um guia, tá? Não quer dizer que você tem que estudar exclusivamente por aquele lugar. Né? E as dicas da Ellen sobre dividir os seus horários ali. Se você é iniciante, né, divida mais os seus dias usando mais leitura e listening. E se você é intermediário, daí já faz o contrário, né? Tenta praticar um pouco mais. E avançado, tudo ao mesmo Avançado, tempo. é. Mas você tinha falado um negócio, você tem que dividir a sua rotina entre as 4 habilidades, Sim, né? as 4 habilidades. Reading, writing, speaking and listening. Né? Então, durante a semana, tenta fazer Tem um que ter pouquinho tudo, de cada um pouquinho coisa. de cada coisa. E aí, eu já vou engatar isso com uma pergunta da Cristiane Santana, que é: como manter a motivação para estudar todos os dias? Estuda inglês quase todos os dias, mas às vezes bate um cansaço. Nossa. Todo mundo cansa às vezes de alguma Fica coisa. tranquilo, gente. Mas é pra fechar, né? Pra fechar. Tipo, você precisa ter, né, a organização lá do seu estudo, você precisa praticar, não tem o que fazer. Mas assim, a motivação vem do quê? Por que você tá estudando inglês? Qual o seu motivo? O que te faz, né? Porque assim, pra mim, o que te move, não o que te faz fazer aquilo. Pra mim, é que eu queria morar fora. Pra mim, assim, desde nem sei quando, né? Desde sempre, eu sempre quis morar fora. Esse era o meu primeiro pensamento. Depois, o segundo, era que eu queria entender as músicas, porque eu sempre gostei muito de música. Eu comecei com as músicas. Você começou com as músicas? Aham. Então. E aí, essa era a minha motivação, e assim, eu queria muito E isso. é tão legal quando começa a entender, né? Aí você começa a testar. E aí não tem como você falar naquela parte, eu não consigo evoluir. Quando você começa a ouvir uma música e você entende, você consegue ver a evolução na hora. Exato. Eu entendi! Gente, sabe um negócio? Tem umas músicas que eu ouvia na adolescência e não entendia nada, cantava meio decorado, meio Tudo errado. Não, e aí eu ouço hoje e eu, gente, eu tô entendendo! É tão legal porque o meu inglês mudou, né? Sim. Sei lá, uma música que eu não ouvia há muito Claro. tempo. Eu disse, gente, olha só o que as pessoas estão falando. Não, Ai, é tão bom. e quando eu penso no que eu falava, é muito engraçado. Nossa. Porque eu falava tudo certíssimo. Mentira. Eu falava errado, eu cantava errado, né? Porque eu não sabia cantar. E eu também, na minha época, é melhor não falar sobre isso, né? Porque senão vai falar de idade, né? Mas na minha época não tinha lyrics no Google. Olha a pergunta aqui. Não, olha essa pergunta aqui. Essa daqui foi muito legal. Eu já vou até lembrar aqui. A Laura Garcês perguntou: qual site vocês usavam para ver letras de música quando estavam aprendendo? Eu usava o Google. Mentira, né? Só que era... A gente não tinha que site. site? Eu não tinha internet. Eu não tinha internet. Era muito caro quem tinha, né? Era só à noite, meia-noite, porque pagava um pulso. E assim... Lembro. É verdade. E assim, o que eu fazia? Eu comprava CD, né? Na época era a época dos CDs. Então eu comprava o CD e acompanhava o encarte. E olha só, eu fiz uma comunidade no Orkut. Eu odeio encarte de CD sem as letras. Eu também participava! Não, eu não criei, mas eu participava. Era minha, já tinha essa no Orkut. Era minha. Volta Orkut, Gente, que legal. Não, porque tinha tinha uns 200, como é que chama? Seguidores? Seguidores. Não, era pessoas que... Ai, meu Deus, não enfim, seguidores, enfim. E assim, por quê? Porque era o único modo que eu conseguia acompanhar as letras, ou então comprar umas revistinhas nas bancas, assim, que tinha capa com Axl Rose, e aí, tradução de Patience. Era assim. Nossa. Não, meus amigos sempre falam pra mim, como que você tem um monte de CD original? Então, é por isso, né? Eu não queria ser, né? Eu não queria contar, mas é porque eu usava isso pra estudar inglês. Exatamente. E era a minha fonte mais
certa, assim, na verdade. Segura, assim, mais né? segura. Então, hoje em dia, tem o próprio Google, tem vários sites de letras, assim. Mas uma coisa legal também é... Várias pessoas fazem vídeos no YouTube, lyrics. A pessoa cria lá. Então, por exemplo, uma música da Adele, tá? Aí, ao invés de ter o clipe, tu vai assistindo a Tem letra lyrics. passando. Ai, muito legal, né? Tão fofinho, eu Então, faço isso assim, até hoje. é. E eu indico isso pros meus alunos também. Eu sempre falo, gente, olha, sinceramente, se eu tivesse isso na minha época tá parecendo muito sério. Se desde aquela época eu tivesse isso, seria tão melhor. Nossa, porque é com muito fácil. Você começa a Hoje cantar, tá e bem você melhor. viaja, aí você anota, você pode pausar o muito legal. vídeo. E tem também um site muito legal que é o Lyrics Training. Então Yeah. você tem os gaps lá, fill in the blanks. Yeah. É coisa que o professor faz, o Lyrics Training hoje faz pra ti lá de graça. Então Pronto. entra lá, escolhe nível básico, intermediário, avançado. Aí vai ter a música com algumas espaços pra completar. E aí você vai lá e pratica o listening. E, enfim, muito legal. Tão né? legal, É. bem bacana. Eu Deixa sou- aqui nas descrições, Eu né? sou fã do Lyrics Eu Training, eu também. acho maravilhoso. E voltando à pergunta da Cristiane, que era sobre a motivação, e a gente falou tudo isso, eu acho que é muito legal também fazer uma coisa que te dê prazer, gente. Ah, não, tem que ser. Olha, estudar inglês não é até muito Ai, eu fácil adoro. achar coisas legais pra Sim. estudar inglês. Por exemplo, assistir uma série. Quer coisa mais legal que isso? Um filme. Sabe? E aí você vai lá assistindo o filme, tá? Aí eu vou engatar com outra pergunta, eu tô muito louca engatando pergunta na hora. O Lucas Lima Barreto perguntou: qual é o método mais eficaz de potencializar o processo de memorização de palavras recém-adquiridas? Então eu vou dar um exemplo, depois você vai lá e fala. Tá assistindo uma série, o que é divertido e já está te motivando respondendo a outra pergunta. Sim. Pega o caderno de vocabulário, que foi meu primeiro vídeo aqui no YouTube, que é muito simples, mas pega um caderninho qualquer e vai dividir lá. Verbos, adjetivos, expressões. E anota, gente, anota. Sim. Ou então no celular, faça o método que você preferir. Mas eu aprendo muito anotando. No caderno. Porque daí eu anoto, e aí passou uma semana, eu vou lá ler o que eu aprendi aquela semana. Eu releio e eu vejo, Sim. nossa, tudo isso eu vi. E daí na leitura contínua, tu vai memorizando tudo aquilo. Até porque se você não rever em até 2 dias, você perde tudo. É mesmo? Existe uma pesquisa Então por isso que eu perco Porque existe uma pesquisa que em 2 dias, você tem 2 dias pra você, tipo assim, zerar praticamente. Nesses 2 dias, no primeiro dia você já perde 50%, Ah, tá, depois entendi. 80%. Eu já li. Você já leu Verdade. sobre isso, Já. né? E assim, ou seja, o caderno, ele te ajuda a revisar. Eu tenho meu caderno até hoje. Eu também, tá lá no sul, eu não achei ele aqui, então tá lá na casa da mãe. Mas assim, é muito bom pra memorizar, é uma dica simples. E outra coisa que, quando eu fiz o meu curso em Londres, eu fui bombardeada de vocabulário e eu tenho uma memória horrível, de verdade. Eu não lembro o que eu comi ontem. E aí, isso me prejudica na hora de memorizar vocabulário. E o que a minha professora falava é assim: primeiro, anote, que é a dica que eu já tô dando. E segundo, use. Ou seja, se força a escrever frases. Ou então, vai escrever um e-mail, ao invés de usar aquela palavra que você sempre usa, tenta usar aquela palavra nova que você aprendeu, que é um sinônimo. Sim. Pra se forçar, isso vai te ajudar sempre a memorizar, entendeu? Então, eu acho que todas essas coisas como um conjunto, né? E assim, gente, menos é mais, tá? Às vezes as pessoas pensam assim, ai, nossa, pra memorizar eu tenho que usar isso, a rebimboca da parafuseta. As pessoas já falam qual o método, parece que tem uma coisa mirabolante, né? Não. Enfim, Eu já a minha dica é um caderno, sabe? E olha, na época que eu aprendi inglês, não tinha tudo essas informações que vocês têm por aí. Talvez seja até isso que esteja dificultando, né? Muita coisa. Muita coisa. Talvez... É difícil selecionar, né? Então eu acho que menos é mais. Foca no que dá certo, ó. Isso já foi testado pelas duas, olha só, né? E tenho certeza que por mais pessoas também, mas a gente tá aqui só pra falar pra vocês, caderninho. Dá Sucesso. certo. Bom, então esse vídeo também foi mais um bate-papo mesmo pra compartilhar experiências aqui com vocês. Não tem regra, tá? São só sugestões. A gente tá tentando ajudar de alguma forma. Sim. E a gente respondeu outras perguntas no meu vídeo e outros 2 vídeos no canal da Ellen. Então, se você não teve a pergunta respondida aqui, talvez esteja lá. Vou deixar os links aqui na descrição assim que todos estiverem no ar, tá bom? E não esqueçam de se inscrever no canal da Ellen, de se inscrever aqui no English Brasil e continuar acompanhando várias dicas pra melhorar o seu inglês. Yes! See you next video. See ya. Bye. Bye.